voltamos com mais um Living Art para conhecer, claro, um artista brilhante que entrou para o Wellington Shop já há algum tempo, mas nós vamos conhecer melhor a história dele. Seja muito bem-vindo, Carlos Sulian. Obrigado, é um prazer estar aqui. Hoje vamos conhecer mais sobre a história, sobre a arte e curiosidades sobre o Carlos. Carlos, eu quero começar com você na realidade eu já sei um pouco da sua história, mas eu sei que você começou muito cedo, mas o que te levou, foi com 12 anos que você fez a sua primeira tela, né? Sim. O que te levou a começar tão cedo a pintar? O que despertou na criança Carlos para começar a pintar? É difícil, assim, é uma coisa que eu acho que vem, né? É difícil você chegar e falar, olha, isso me moveu. Eu acho que é uma coisa que é tão espontânea. Então eu comecei sempre desenhando, né? Então papel, lápis, minha infância toda eu passei desenhando. E aí eu comecei a querer explorar esse universo de pintura, de telas que eu via. E aí surgiu essa vontade de fazer a tela, né? Eu comprei tinta a óleo, foi tudo assim, autodidata total. Então eu via guias para fazer a pintura e eu fiz uma tela, uma paisagem, e me surpreendi, né? Com 12 anos eu falei, nossa, eu gostei do resultado. E aí continuei fazendo algumas coisas, mas aí a vida vai andando e eu fui meio que parando, fazia brincando, mas aí já cresci, veio a parte que eu tinha que ver o que eu ia fazer, e aí parti para algo totalmente diferente, que eu entrei para o universo de lojas, né? Eu tenho lojas de roupa. E aí, mas sempre isso ficou latente, ficava comigo. Aquele bem-vindo à vida adulta, né? Que a gente tem a sensação. Sim. E eu sentia que isso sempre ia me acompanhar. Mas assim, eu não dava muito... como me absorvia muito outro trabalho, eu não ficava tão focado nisso. Então assim, foi passando o tempo, aquilo ficava comigo, e eu sentia que aquilo não podia parar. Então assim, dando um tempinho, eu estava ali, percebia que eu tinha que ter essa válvula de escape. Aí no meu trabalho eu comecei a querer fazer algo que eu desenvolvesse essa parte da criatividade. Aí comecei a criar coleção, porque eu fiz coleção de roupa e criei modelos. Então tudo voltado para o desenho. Então quem via eu desenhando assim tão facilmente, né, um corpo, uma roupa, você fez curso? Eu falava, não fiz nada, não acredito. Muito criativo, né? Eu não acredito que você faz isso tão rápido assim. Não, é meu. Então era uma coisa que para mim era tão simples que eu não enxergava também que as pessoas podiam admirar tanto. E eu comecei a projetar isso no meu trabalho dessa forma, porque eu estava nesse meio. E aí, uma coisa que eu acho legal comentar, né, como que foi essa transição para estar hoje, né, de uma certa forma, nesse mercado, profissionalmente hoje, né? E foi muito curioso, porque eu tenho um amigo, né, e eu fui visitá-lo quando eu o conheci, e a casa dele era repleta de telas geométricas. Eu falei, nossa, cada tela bonita. Ele falou assim, eu que faço, são minhas. Eu comecei a olhar, eu falei, puxa, né? E parece que aquilo lá estava me chamando. Eu olhava aquilo e eu falava, engraçado. Como eu parei? Por quê? Né? Eu falei, eu tô tendo que ver um estímulo, que é um amigo, para mostrar, olha, o que eu faço? Tá tudo dentro, por que eu não vou pôr isso para fora? E aí eu falei pro meu amigo, eu desenho também. Eu comecei a mostrar meus desenhos. Ele falou, mas cara, você tem talento e você não faz nada. Eu falei, não, eu tô meio que parado, tô no comércio, é uma coisa que... Ele falou, nossa, ele falou, você tem potencial. Eu falei, tá. Daí eu pensei, sabe o que eu vou fazer? Eu vou comprar umas telas e vou fazer. Ele falou, não, então Carlos, pega umas telas pequenininhas e você faz alguns testes para você se familiarizar de novo com a pintura. Eu até segui a orientação dele. Eu falei, vou comprar umas telinhas pequenas, comprei, mas alguma coisa me chamava para algo maior. Eu falei assim, não. Eu falei, eu não vou. Eu falei, essas telinhas, não sei se tem necessidade, eu tô levando, mas eu já tô pensando em algo. Aí eu projetei uma coisa com uma pintura com 3 telas que veio na minha cabeça. Eu falei, hoje eu sei que é um tríptico, mas na época eu falava, um conjunto de 3 telas que eu pretendo fazer. E aí eu levei 3 telas grandes, 60 por 80, eu falei, tô levando para casa. E não comentei nada com esse meu amigo, e eu comecei a fazer. Fiz uma obra abstrata que eu tinha criado, olhei e falei, nossa,
achei o resultado legal. E eu coloquei na minha sala. E aí eu convidei meu amigo, eu falei, ó, vem ver a obra que eu fiz. Eu falei, lembra que você foi para fazer uns testes? Eu já fiz uma pintura. Ele chegou e falou, nossa, ele falou, cadê? Você não fez as telinhas? Eu falei, não precisou de telinha. Ele falou, Carlos, aí tá vendo? Então assim, foi um start que eu estava precisando de uma. Foi meio que uma inspiração. Eu precisava de algo para ver assim, puxa, por que eu estou deixando isso parado? Eu parei. Por que eu parei? Né? E é uma coisa que eu gosto. E aí daí veio o meu irmão estava comprando um apartamento e ele estava com o arquiteto, daí ele falou, Carlos, eu tenho que pôr uma tela grande no hall de entrada. E foi a primeira pessoa que apostou em mim, que foi meu irmão. Que bom, né? Porque tem gente que nem a família, né? Nós sabemos disso. Aí ele falou, Carlos, tenta fazer algumas coisas, alguns esboços pra gente mostrar pro arquiteto, que ele já gostava do meu trabalho. Meu irmão sempre via potencial, mas eu falava, gente, família, né? Você sempre fica, será? Aí eu fiz os esboços, o arquiteto viu, ele falou, é esse, né? Que eu fiz um esboço tipo desses, é uma série hoje que eu chamo de portais, que é uma coisa que explora a profundidade. Eu já estava começando lá e não estava nem sabendo que viraria isso que virou hoje. Aí eu fiz a tela de 1,60 m por 80 e ele colocou no hall de entrada e eu fiquei orgulhoso, né? Eu falei, nossa, eu tô com uma tela exposta. E aí também o tempo foi passando. Parou assim, foi passando. E aí eu tive a minha irmã, é sempre família, né? Minha irmã mais nova, ela também sempre admirou muito o que eu faço. Ela falou, Carlos, abriu uma seletiva para artistas para fazer uma exposição. E na época eles tinham aqui no Oscar Freire, a galeria. Uhum. E ela sempre frequentava, ela falava, Carlos, é um lugar muito legal, eles vão abrir espaço para artistas novos. Então por que você não faz algumas telas? Ano que vem, quando abrir, você faz. Ela falou, porque já vai fechar agora, as inscrições já vão fechar. Aí eu falei, tá bom. Aí eu falei, sabe de uma coisa? Eu não vou esperar. Eu falei, eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer uma coisa assim, vou ver o que vai acontecer. Eu vou colocar no meu portfólio a obra que está na casa do meu irmão. Eu estava fazendo uma para essa irmã, que era uma outra obra, e estava terminando, e tinha a minha obra que estava na minha sala. Eu falei, eu vou disparar essas 3 telas, e daí comentei com o meu irmão, falei, Gregório, eu estou entrando aí numa empreitada que talvez eu peça sua tela emprestada, se tiver que emprestar. Aí ele falou, não, tudo bem. Aí eu fui nessa seletiva, passei e a pessoa falou, você está aprovado. E aí participei dessa primeira exposição, com essa tela e com a outra tela que seria da minha irmã. E tava lá bonitinho as 2 telas. E foi muito legal, né? Porque era a minha primeira, a primeira exposição, a primeira experiência. Eu não tinha nunca entrado nesse mercado. E aí essa curadora que me selecionou, ela vendo meu trabalho, ela falou, Carlos, eu não tenho artista que faz abstrato geométrico. Todos os meus artistas têm coisa abstrata, mas é assim, jogado, é diferente. O trabalho geométrico eu não tenho. Eu quero ter uma pessoa que eu represente, que faça isso. Você quer que eu posso te representar? Eu falei, tá. Aí fechamos 1 ano de representação artística e fui participando com as exposições dela. Entrei em várias exposições, aí apareceu... Parece que uma coisa vai puxando a outra, né? Daí teve a Carmen Pousada, que é outra curadora, que também viu meu trabalho, começou a me chamar para exposições também. E aí foi quando começou toda essa dinâmica, né? Dessas exposições e tudo mais. E tudo isso em quanto tempo? Olha, essa empreitada... Foi bem rápido, sim, né? acho que de uns 4 anos para cá, foi o período que eu comecei a profissionalizar nesse nível. Uhum. Que vieram pessoas procurar, que eu participei de feiras e tudo mais. Foi esse tempo, então foi uma coisa intensa, porque assim, para mim veio, eu acho que até que eu posso falar que veio meio, não vou falar tarde, né, porque acho que nunca é tarde. Nunca. Mas, de uma certa forma, é algo que eu tô vivendo agora, algo que ficou muito parado lá atrás, né? Então é um resgate. Um talento estava adormecido. Aliás, estava quase que desperdiçado. Sim, né? sim, eu estava totalmente parado. Então hoje para mim faz tão sentido porque, apesar de eu não ter meu tempo voltado totalmente para a arte hoje, que eu ainda não consigo me dispor meu tempo só para isso, mas é sagrado um tempo que eu tenho para me dedicar para isso, porque é algo que faz eu dar uma acalmada. Eu sei que eu estou entrando em contato com algo que é um desafio. Cada trabalho, assim, é muito interessante, porque
Eu costumo falar que essa parte do desenho, da arte geométrica abstrata, são dois pontos, né? Dois caminhos. Um que é essa coisa muito do certo, né? Do traço, de estar tudo muito certinho. E a outra que é a parte totalmente subjetiva, que é onde entra a sua criação de cores, a sensibilidade que você tem para fazer as misturas. E aí você vai fazendo teste. Isso é a parte que eu gosto muito, porque são testes. E aí você vai explorando e brincando. Mas calma que nós temos muitas perguntas para você. Você disse que a sua primeira pintura foi uma paisagem. E aí então, tudo isso que aconteceu na sua trajetória te levou ao geométrico. Sim. Agora, a pergunta que não quer calar, como é que você cria essas principalmente, eu digo, quando eles são círculos, são mais circulares, como é que você consegue criar essa precisão? Porque às vezes a gente, na cabeça, quando são linhas retas, Sim, a gente consegue imaginar, né? Essa sua pergunta, muita gente tem curiosidade. O tapezinho ali, né? Fazendo as marcas, mas quando é assim, sim, sim. É são dois trabalhos, bem legal essa pergunta. Por quê? Porque tanto no tape que você falou da fita, é uma coisa muito interessante, porque muitas pessoas querem trabalhar, às vezes, adesivando, e o trabalho não sai certo, o trabalho não sai bem feito. Então, muita gente fica instigada com o meu trabalho, porque eu tenho trabalhos que são adesivados e trabalhos totalmente à mão livre, como esse que está aqui, é totalmente à mão livre, na raça. Uma boa precisão, né? Sim, e eu tenho vários esse é o trabalho, quando envolve essa parte da mão livre, porque também são várias demãos, então assim, é trabalhoso, tem que ter uma concentração grande, porque você começa com um pincel fininho para fazer uma ponta, para depois ir alargando. Firme, e né? mão firme, e é um desenho que você faz. E a parte da adesivação, eu acho também que é um trabalho que, quando você vê a qualidade, que você põe isso, né? Quem conhece, que vê a qualidade que fica de um trabalho que pode ser adesivado, e que entra toda essa parte também que eu te falei das cores, da perspectiva, que eu estava comentando com a Lu, que eu estava falando de uma série que eu desenvolvo, que chama Portais. Que essa coisa também, que esse planeta que está aqui atrás também tem essa coisa meio de chamar para dentro e você ter essa ilusão. E esse trabalho de portais é feito com adesivo e é uma coisa muito trabalhosa também, porque eu não posso errar milimetricamente tanto o espaço onde eu vou fazer a divisão das tintas. Eu sou muito perfeccionista, não quero que fique passando dali para lá, então assim, é algo, quando eu vejo feito, eu falo, nossa, é um resultado bonito de um geométrico abstrato limpo, que não tem essa coisa de mistura, que foi, aliás, os curadores comentaram isso comigo quando viram esse trabalho, falaram assim, seu trabalho chama atenção pelo refinamento, de onde você consegue chegar com o abstrato geométrico. E nós conseguimos ver muito bem nessa obra, que nós vamos colocar na tela com detalhes para vocês, como ela é feita, como assim, a linha, ela é muito... Por isso que eu fiquei curiosa, eu falei, como é que ele faz linhas tão limpinhas assim? É mão mesmo, é círculo, é o pincel e a mão, e é isso, né? Você tem que ter esse domínio, né? A parte motora tem que estar em ordem. E quando você para desenvolver, para pintar, Carlos, você, principalmente em obras geométricas, você costuma fazer um esboço antes, desenvolver a ideia para depois colocar isso numa tela? Sim, eu faço. Eu acho que não é assim que eu já pego uma tinta e já vou colocando, porque é todo um processo. O processo inicia primeiro do desenho que eu quero, a ideia que eu quero passar. Então aí vem as formas que eu quero. Então eu pego o papel, lápis, faço um esboço do desenho, do que eu imagino, do que eu acho, primeiro desse geométrico que eu estou montando. Depois eu pego lápis de cor, ou aquelas canetinhas, que tem vários tons, e eu vou fazendo, do que eu vou imaginando das cores que vão entrar, eu vou lá fazendo esses degradês e eu consigo ver como que vai ficar isso. Consegue visualizar, Visualizar. Né? Se você vir um esboço, você vai falar, gente, parece um desenho de primário, porque é bem rascunho. Então você não imagina, tanto que uma cliente que encomendou uma tela minha, eu falei para ela, eu vou te mostrar o esboço dessa tela, porque ela se baseou numa tela que ela falou, olha, eu quero essa tela que você fez, mas eu quero em tons mais claros.
E eu nunca faço uma tela igual a outra, não é uma cópia. Eu pego a série que de repente a pessoa se identificou com aquilo e eu transformo aquilo dentro visualmente parecido, e aí as cores a gente vai brincando conforme o cliente escolhe, ou eu vou mesmo idealizando e dentro do que ele me passa. Aí eu passei para ela, eu falei, olha, eu vou te mostrar um esboço dessa tela que você gostou, para você ter uma ideia de como que é o esboço que eu faço. Ela olhou, ela falou, nossa, realmente se eu olhasse o esboço eu ia ficar um pouco em dúvida de fazer. Eu falei, não, mas isso é uma referência minha, eu entendo isso. Imaginar, eu entendo, como artista eu olho, eu falo, eu já sei onde isso vai chegar, mas não se baseie nisso, porque não é isso, o trabalho não é esse. E é isso. Nós temos várias telas do Carlos na White Shop, vai lá dar uma olhada, carlosjulian.whiteshop.com. Mas Carlos, hoje, assim, nesse período tão curto, você se vê um artista? Me vejo. Eu acho que hoje eu posso falar que eu sou um artista, porque eu acho que dentro desse universo, né, dentro de tantos, tem artistas que ele fala artista conceitual, artista que é decorativo, artista que está no meio. Então eu percebi que tem tantas coisas, vamos falar, onde você está encaixado? Eu falo, olha, primeiro, eu acho que nada desmerece nada. Então, assim, até essa curadora, Carmen, que tem a filha dela, que é a Flávia, que também é curadora, uma vez ela estava conversando comigo sobre essa questão dessas linhas de artistas, né? Então, hoje, o que eu percebo? Eu sinto que eu sou um artista, que eu não posso falar, porque quando eu percebo que eu tenho muita conversa com o mercado de arquitetura, de lugares, porque a minha arte, ela vai bem, ela casa bem com os ambientes, né? Dependendo do tipo de ambiente, ela fica muito legal. Mas eu também acho que só ficar voltado, eu não me enquadro como um artista tipo que fala, você então é um artista decorativo? Não, porque tudo partiu de um conceito. Tudo partiu do início, onde eu quero desenvolver essas formas, eu quero pôr a cor, e eu posso permitir que a pessoa, ao conversar comigo, que seja um arquiteto, ou uma pessoa que esteja dentro daquilo que ela idealiza, mas que tenha o meu viés artístico, porque não vai dar para fugir. Então, se a pessoa chega e vê uma tela minha e fala, eu quero essa tela. Eu falei, essa tela não está comigo, ela está com uma galeria, ela está vendida, mas a gente pode explorar essa série, eu posso pegar essa ideia... Criar uma coisa só para você. Isso, eu crio para você. Então, mas eu gostei dessa cor. E como é que faz? Não, eu vou trabalhar essas cores, mas como tudo é feito à mão, vai ter a minha impressão diferente. Então você vai ter a mesma referência, sua tela vai ficar diferente daquela, porque não é uma cópia. Lógico, eu tenho, por exemplo, eu trabalho com fine art. Comecei agora com esse trabalho fine art, que eu faço uma tiragem limitada e eu coloco para as pessoas poderem ter acesso de um custo menor, mas também é colecionável, porque vai assinado, vai numerado, então é tudo certinho para não ter margem de falar isso é uma cópia, simplesmente uma cópia. Então eu estou vislumbrando caminhar aí, mas o meu foco principal é a obra autoral, única e exclusiva. Esse é o ponto que eu acho que é o diferencial. Então hoje eu me considero um artista, sim. Independente do rótulo, né? Porque eu acho que às vezes tem até eu senti até às vezes uma pessoa colocar pejorativamente esse rótulo do artista decorativo, e não tem demérito nenhum. A pessoa segue o caminho que ela quer. Artista é artista. Sim, sim. Ele coloca a alma, ele coloca a impressão dele. Classificar é uma forma muito simples, eu acho. Sim, sim. De descrever um artista. Sim. Como é que o Carlos se descreve como artista? Você teria, assim, em 1, 2, 3 palavras, você... Como é que você se vê assim? Eu sou um artista assim, ou eu sou um artista que desenvolve esse tipo? Eu acho que eu posso falar de eu posso colocar alguns termos aí que possa fazer relação bem precisa comigo. Que eu acho que primeiro é a sensibilidade, então eu me considero um artista muito sensível e me considero o contraponto aí que é o perfeccionismo, que eu acho que eu tenho esse foco muito forte, então eu acho que o Carlos artista, ele busca uma perfeição. Então tem a perfeição e tem esse lado do sensível. Então o sensível que eu acho que me movimenta para.
né? Então, assim, a estrutura da obra geométrica, que envolve muito traço preciso, que envolve muita atenção, tem essa coisa motora, mas atrás tem toda essa coisa que eu quero passar quando eu coloco as cores na tela, a sensação que eu imaginei, se eu estou passando, se eu não estou passando. Então, eu acho que tem essas duas coisas que me acompanham, a sensibilidade e o perfeccionismo. E eu já ouvi algumas pessoas falarem, Carlos, porque quando você tem, por exemplo, uma paisagem, uma imagem, as pessoas, às vezes, elas têm uma facilidade de interpretar, vamos dizer assim, as obras. Uhum. O que as pessoas falam das suas obras quando elas, em termos de interpretação, o que elas sentem? É muito curioso. Tem pessoas que comentam que teve uma tela que eu fiz e tinha muitas cores e tinha essa coisa da sensação da profundidade. Ela falou, nossa, primeiro contato que eu tive eu fiquei meio confusa, me gerou um estado. Eu falei, mas como assim o estado? Eu mexeu comigo. Eu falei, bom, se mexeu já tá bom, já é algo. Se te incomodou, se fez alguma coisa com você internamente... A arte, ela tem que pelo menos incomodar, ela questiona, ela tem que te mover. Então eu sinto que o que tem mais, assim, chamado a atenção das pessoas, que eu estou explorando bastante agora, que eu tô nessa fase, né? Eu não gosto de achar que sempre eu vou estar... Eu acho que a base sempre vai ser a mesma. Mas eu sinto que eu tenho fases. Eu tenho uma fase que é um bloco mais cheio do geométrico. Hoje eu estou muito voltado para essa transição das cores e como isso pode trazer essa ilusão de profundidade, que cria esse estado, essa ilusão ótica. Que é uma Essa daqui exemplo. O planeta é. E o planeta ele pode ser mais esmiuçado ainda, em mais tons, né? Que hoje eu estou tomando esse cuidado e estou explorando essa coisa de fazer mais degradês e procurar dar mais essa sensação de profundidade. Então eu acho que isso que tem sido muito legal. As pessoas têm visto e penetram. Então, assim, a pessoa fala, nossa, mas parece que eu estou entrando num túnel. Então eu instigo, tipo essa tela planeta, eu falo, o que você vê? Você vê um túnel ou você vê um planeta? A pessoa fala, não sei, tem hora que eu vejo o túnel, tem hora que eu vejo o planeta. Talvez uma oportunidade para olhar para dentro de si mesmo, Sim, né? Então tem isso. Tem uma obra que eu chamo, tem uma série que eu chamo de Portais, que é justamente, aparentemente é uma coisa simples, porque parece que você está vendo quadrados que vão tendo degradês, e lá no centrinho tem aquele pontinho. Você olha, parece que você sente alguma coisa ali, você fala, nossa, mas parece que eu estou entrando aqui dentro, né? E depois você olha para si mesmo, fala, nossa, mas eu estou me enxergando em algum ponto. Isso eu acho que é o bacana. E o que a gente pode esperar do Carlos? Você se identifica realmente com essa arte de estar fazendo sempre geométrico? Ou você se vê, de repente, numa próxima fase, explorando algo diferente? Olha, eu já achei interessante, porque o que eu explorei agora, que eu achei muito inusitado, que entrando nessa coisa do diferente, e o que aconteceu? Eu estava na casa de uma tia e ela estava com uma folhagem seca de coqueiro, um pedaço de folha de coqueiro, finalzinho, assim, tudo retorcido. E eu achei bonito, porque estava uma cor bonita, meio pinhão, meio vermelhado. Ela falou, vou jogar fora. Eu falei, não. Eu falei, eu vou pegar para mim. Aí peguei 5 folhas retorcidas dessa coisa que ia ser descartada. Levei para casa e coloquei numa sacola. Eu falei, mas eu tenho alguma coisa com esse material. Eu falei, mas foge totalmente do meu trabalho, mas tem alguma relação com isso aí. Aí eu cheguei e falei, não, chegou o dia. Aí eu peguei uma tela, falei, eu vou vou explorar isso que eu estou vendo, essa cor que eu estou enxergando, eu vou adequar meu desenho que eu faço, minha marca geométrica, que são esses degradês em vários tons, e vou encaixar essas folhas. E eu fiz uma tela, ficou maravilhosa. Hoje ela está, inclusive, num restaurante. Então a sua inspiração vem de todos os lugares. Sim, aí eu fiz outra também de natureza, que eu peguei, estava caminhando e comecei a ver folhas jogadas em época de outono, umas folhas que eu achei coloração bonita, eu falei, vou pegar. Eu peguei e também fiz um díptico, fiz 2 telas e joguei essas folhas e também com... Eu percebi que tem uma marca que você olha falando, Carlos Sulian passou aqui. Mas explorou algo totalmente novo. É uma coisa que eu não imaginava explorar, né? Então, assim, isso é bem legal, porque
Passa até pelo lance do figurativo. Fala, então você não vai fazer nada figurativo? Quem sabe? Né? Tem muita pessoa que me instiga. Minha irmã, por exemplo, ela fala, Carlos, se você desenha corpos, ela falou, eu imagino uma tela sua com um corpo assim, assado, ela viaja, ela vai conversando comigo e fala, faz uma tela dessa. Então, não, eu não acho que vai me engessar, ou então vai desmerecer. Eu acho que vai agregar. Eu acho assim que, para você, eu acho que você tem que passar por tudo para se denominar um artista. Eu penso assim, não é só você chegar, não desmerecendo, mas não é você chegar e tudo bem que pode ter jogou um monte de tinta, forte, chega e fala, né? joguei essa tinta aqui, fiz uma arte. Ninguém vai questionar, se é uma coisa que disse para você, ótimo. Mas eu acho que o artista tem que ter passado por algo que explora as possibilidades. Falar, eu tenho esse potencial para fazer aqui, fazer ali, para não ficar taxado também só de uma... Né, não que tenha problema, mas eu acho legal transitar por outros caminhos, tanto que eu fiz agora. Depois vou mostrar para você essas telas. Bom, já vimos que a gente pode conversar por horas com o Carlos, ele tem muita coisa para contar para gente. Mas antes da gente terminar, Carlos, eu normalmente pergunto para as pessoas qual é o conselho que você daria para quem está começando, mas hoje eu vou fazer diferente. Qual o conselho que o Carlos dá ao Carlos? Tá, eu acho que o primeiro conselho que eu daria para mim é, com certeza, o acreditar. Eu acho que eu perdi muito do acreditar no potencial. Então, às vezes, eu acho que teve momentos que eu duvidei um pouco disso. Então, hoje, se eu olhasse o Carlos, a trajetória, e visse agora onde que eu estou inserido, o reconhecimento em algum aspecto, eu acho que seria acreditar no potencial. Então, assim, eu acho que isso é muito legal para as pessoas também, né? Para quem hoje... Tem pessoas que chegam até mim no meu Instagram e perguntam, eu estou começando, eu não sei por onde ir, o que eu faço, eu estou vendo, eu gosto do seu trabalho. Eu falo, olha, eu tento passar um pouco da minha história, mas o principal é isso, eu falo assim, tem que ter uma confiança e gostar e acreditar no que você está fazendo, e eu acho que isso é importante, porque o acreditar desperta. Questiona o tempo sim, todo, sim, né? Sim. É isso mesmo, você se acha, e você tem que estar muito forte. E às vezes eu tenho, por ser muito perfeccionista, às vezes eu tenho muito essa coisa da aprovação, eu acho que eu busco a aprovação excessiva. E tem hora que você tem que falar assim, não, eu me aprovo. Eu acho que eu tô num lugar legal. Tem as pessoas que vão gostar, tem pessoas que não vão gostar, tem os caminhos que estão se abrindo. Então, acho que isso que é importante. Esse foi um pouco do Carlos Tullian, a história dele, a trajetória, um pouco sobre as obras, mas você pode explorar mais na Whiton Shop, whitonshop.com. Vá lá conhecer todo o trabalho dele, tem obras lindíssimas, elas trazem cor, trazem vida. Então vá lá conferir. Carlos, muito obrigado por estar aqui. Obrigado a você, olha, foi um prazer muito grande, esse bate-papo foi muito gostoso, fluiu muito bem. O prazer é nosso ter você aqui com a gente, ter as suas peças conosco. Nós adoramos o seu trabalho, eu adoro o aspecto da cor, principalmente. Não só da parte geométrica, mas eu gosto, porque hoje tem muitas cores que são mais brandas, são mais suaves. Sim. Eu adoro o fato de que, assim, não vamos colocar cor nesse ambiente. Design de interiores, a gente gosta de criar. E, aliás, se você é um arquiteto, design de interiores e tem uma obra também, entre em contato com a gente. O Carlos também pode fazer uma coisa especial para você na sua paleta de cores, enfim. Não esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal para conferir outros artistas incríveis da Whiton Shop.